Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à terça-feira aqui no programa Algo a Mais. Hoje o nosso papo vai ser Grandes Mulheres, Grandes Empreendimentos. Então, pessoal, estarei aqui com a Anne Breitenbach e com a Elizabeth Voelma Boff. Também muita música boa com o Fabiano Dias. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então vamos iniciar de música com Fabiano Dias nessa manhã. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Muito obrigada. E agora, então, vamos iniciar o nosso papo aqui. Vou apresentar as meninas que estão compondo aqui o espaço comigo, que é a Elizabeth Voelma Boff e a Anne Breitenbach aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão especial e que nos inspira tanto. Estar aqui com pessoas que possam falar e trazer histórias fazem com que a gente veja a vida, quem sabe, um pouquinho diferente e a gente possa ir também melhorando e estar em busca de algo melhor para nós também. Com certeza. Então, meninas, vou dar aqui o espaço para que vocês possam se apresentar para o pessoal de casa. Elizabeth. Bom dia, Bom dia. Laura. Bom dia a todos os ouvintes da Conecta Mais. Então, eu sou Elizabeth Voelma Boff, né? Sou arquiteta formada pela Unicinos, turma de 1997, faz um tempinho já. E, enfim, sou empresária, né? Hoje sócia proprietária da Voelma, construtora e incorporadora de Veranópolis. Sou também mãe do Rafael, esposa do Alexandre, e assim vai, né? Nós somos muitas coisas, filha do seu Reinaldo e da dona Ana. É isso. E se a gente parar para nomear tudo que a gente é, como é bom fazer isso, né? Para a gente Com ver certeza. que a gente não está sozinho nesse mundo e que vale a pena estar aqui, estar vivo. E é isso aí. Estou muito grata pelo convite, agradeço muito e espero que seja uma boa entrevista. Com certeza, Elizabeth. Muito obrigada a você por aceitar o convite e a Anne por ter trazido uma grande pessoa aqui para nós, né, Anne? Opa. Pois é. Então, Anne, agora a Anne está me ajudando. A cada 15 dias ela está aqui compondo bancada, trazendo super convidados, como hoje está fazendo aqui. E justamente, Anne, como é bom contar com o teu apoio aqui no programa, inclusive, porque tu tem sempre muito a repassar para as pessoas. Então, o teu bom dia para o Privilégio. pessoal de casa. Bom dia, Laura, Beth, Fabiano, equipe, em especial que nos acompanha. É um privilégio, um desafio sempre estar aqui a cada 15 dias nas terças-feiras. Sempre pensando na questão do comportamento humano, fazer esse entendimento, né, relacionado a isso, que no mínimo desperta a curiosidade por parte de muitos. E hoje, não menos importante, com uma história tão linda como a da Beth, né, vai servir para a gente se inspirar e até entender um pouquinho, né, esses caminhos que a gente faz escolhas, né, em termos de decisões, o que é destino, o que não é. Então, certamente vai nos agregar. Vamos tirar o máximo, né, Laura? É isso aí. E aqueles que nos acompanham também. Com certeza. Muito obrigada, Obrigada a você. Anne. E pois é, pessoal. Então, falando sobre grandes mulheres, estamos aqui com alguém que
empreendeu, fez acontecer, né, Elizabeth? E para que a gente possa conhecer um pouquinho da tua história, para quem é de Veranópolis sabe muito bem quem é Elizabeth Welma Boff. Porém, nós aqui, Nova Prata, região, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais e entender a tua história, Elizabeth. Então, na verdade, as pessoas eu acho que conhecem muito pouco a gente, né? A nossa história. Praticamente não conhecem, né? É fácil ver a pessoa hoje, mas saber de onde ela vem e por tudo que ela passou é bem complicado, né? Porque envolve a história e todo mundo tem uma história. Não que a minha seja melhor que a de ninguém, né? Muito pelo contrário. Então, eu venho de uma família muito humilde, né? O meu pai, Reinaldo, sempre foi um exemplo para mim. A minha mãe também, Ana. Eu sou de uma família de 3 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, Eliana, que é o meu braço direito, e o meu braço esquerdo, que é o meu irmão mais novo, né? O Roberto. Então, eu sou a filha do meio. Aquela história, né? O recheio, né? Mas o filho do meio, ele vem embalado, assim, que já faz com algumas diferença. coisas, né? E não foi diferente comigo, né? Então, lá atrás, lá na minha infância, eu posso dizer que eu tive uma infância muito feliz, apesar das dificuldades de ver meus pais trabalharem bastante. Sempre foi tudo com muito sacrifício. Então, eu comecei a seguir, né? Não tinha muita escolha. Me lembro muito até do meu jardim de infância, que eu fui aluna da irmã Carmelita. Quem é de Veranópolis sabe o que isso significa. É um ícone. Né? E eu me lembro que nesse período do jardim de infância, eu fiquei um tempo sem ir para a escola. Eu não entendia muito bem por quê, e com o tempo eu fui descobrir que o meu pai tinha ido... Meu pai sempre trabalhou na construção civil, né? Construir um restaurante em Salvador. Um pessoal de Veranópolis se mudou para Salvador para abrir um restaurante. E o meu pai foi lá para ajudar a finalizar ou fazer o tal do restaurante. Acho que eu fiquei uns 2 a 3 meses sem ir, porque eu morava longe da escola. Eu não tinha como ir. Minha mãe não dirigia, não podia me levar. E eu me lembro que depois eu voltei a tempo da formatura, que na época teve, e foi muito bacana. E assim se seguiu depois alguns anos, quando eu já tinha 11, 12 anos, assim, período de 7ª série. Hoje já seria 8º, né? Mudou um pouquinho. Que a gente também se mudou de cidade. Eu praticamente fiz 1 ano em cada cidade, né? Estudei na 7ª numa cidade, 8ª na outra, porque o meu pai, na época, também trabalhava para uma rede La Salle, que depois tem muito a ver com a minha vida, o La Salle também. A rede de escolas, né? Como seria o Marista daqui, não sei se vocês já ouviram, o La Salista, né? Mas tem Porto bem Alegre, conceituada. o Colégio Sim. do Carmo, é muito bem conceituada, Caxias, no caso. Então, meu pai foi morar em Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Xanxerê, para construir colégios no interior e ginásios de esportes, né? Então, aí você vê que eu já estava inserida nesse meio. Com certeza. Mas era uma inserção que eu não me dei conta, né? Vou contar depois por quê. Eu via meu pai construindo ginásios, eu tinha 11, 12 anos, e a gente ia lá brincar, correr, né? Se divertir com tudo isso. E, então, na verdade, eu tive essa transição para um 2º grau, que aí a gente voltou para cá, e eu estava na metade do 1º ano do ensino médio, que seria hoje. E eu, como minha irmã fez magistério, eu vinha com essa mente de que eu iria fazer magistério. Minhas amigas, que eu havia deixado aqui quando fomos embora para Santa Catarina, faziam magistério. E eu fui para a escola com esse intuito. E eu cheguei lá, me deparei com um curso de magistério que estava em andamento. E, na época, não pude ingressar. Ali foi o meu primeiro não, bem dado, eu diria assim, né? Você não pode cursar o magistério. Nossa, o que eu vou fazer em Veranópolis? Na época, ou você fazia magistério,
ou você fazia o curso técnico contábil, mas que era à noite. Eu tinha 15 anos. Imagina, meu pai não vai me deixar estudar à noite. Não tive escolha. Fui escolhida para o curso técnico em contabilidade. Então, comecei a fazer o curso técnico, estudava à noite e de dia fui arranjando coisas para fazer. Aí tinha a vizinha que precisava que alguém cuidasse do filho. Fui trabalhar de babá. Por que não, né? Claro. E foi assim, se seguiu aquele ano, resto de primeiro ano. Isso foi em 86, 87. E aí, conheci esse casal, que eu também cuidava da filha deles. Eram 2 crianças, uma de manhã e uma de tarde. Porque eu tinha que ajudar em casa, eu trabalhava de noite. O que eu ia ficar fazendo? Vendo TV? Não, né? Eu ia trabalhar. Então, eu cuidava de uma menina de manhã, nunca vou me esquecer dela, Larissa, e da Silvia de tarde. Acho que era nessa hora. E no final do ano, quando eu passei para o segundo ano, o pai da Larissa, dessa criança, era um gerente da Alpargatas de Veranópolis, da parte administrativa. E ele viu algum potencial em mim, uma menina de 15 anos, que cuidava da filha muito bem, e surgiu uma vaga de telefonista na Alpargatas. No auge da Alpargatas, né? 30 anos atrás. Era uma das maiores empresas de Veranópolis. E ele me convidou se eu gostaria de trabalhar de telefonista na Alpargatas. Eu digo, opa, vamos lá, né? Desafios estão à frente. Eu estava estudando à noite, comecei a trabalhar. Trabalhei 1 ano de telefonista, fazendo 2º grau. E depois, a secretária dele teve uma gestação, saiu de licença maternidade e surgiu uma vaga no setor administrativo. Fui promovida para o setor administrativo. Vamos lá. Secretária do gerente administrativo. E aí, terminando o 3º ano de 2º grau, vamos lá, vestibular à frente. Minha irmã já estava em Porto Alegre, já fazia faculdade de letras. E eu, com aquela história ainda que eu tinha em mente de que eu queria magistério, e eu me dava bem aonde na contabilidade, no curso? Na área de exatas. Sempre tive muita facilidade em matemática, gostava muito dessa área. Digo, bom, vou fazer para matemática, vou ser professora de matemática. Então, eu me inscrevi na UFRGS e fui vestibular e passei. Feliz da vida, né? Fui a Caxias me inscrever para fazer matemática. Chego lá bem feliz da vida. Adivinha? O curso é vespertino e noturno. Mas como o vespertino começa às 5 da tarde? Os ônibus de Veranópolis saíam esse horário para chegar lá. Claro. O que eu vou fazer? Não vou poder cursar, porque eu não tinha condições de me mudar para Caxias, né? Eu ia ter que trabalhar em Veranópolis, continuar o meu emprego e ir à noite, como muitos faziam, né? Não foi possível. Voltei em prantos, Segundo não. Segundo não. Não é para eu fazer matemática. Não é para eu fazer em Caxias. Conversei com meus pais, com a minha irmã, que já estava fora. Vem comigo para cá, para Porto Alegre, diz a minha irmã. Vamos lá, faz 1 ano de cursinho, tu amadurece exatamente o que tu quer fazer e segue a vida. Então, eu já tinha uma estrada aberta, segui com a minha irmã, morando em Porto Alegre. Claro, chegando lá, me inscrevi no cursinho, comecei cursinho, e ela já trabalhava e estudava. O que eu vou fazer, só cursinho? Não, né? Vamos trabalhar. Eu fui acostumada assim, a minha vida é assim, eu trabalho desde os 16 anos. Então, consegui um emprego de estagiária, onde a minha irmã trabalhava, no La Salle. Porque na época, como meu pai trabalhou para a rede La Salle, quando a minha irmã veio para Porto Alegre, nós estávamos em Santa Catarina. Então, os irmãos laçalistas são pessoas incríveis e maravilhosas, e fazem parte da nossa vida, né? Auxiliaram muito a nossa família. E conseguiram esse emprego para minha irmã lá no La Salle de Canoas. Hoje é a Universidade La Salle, Uni-La Salle. Virou um centro, assim, que eu tive o privilégio de ajudar, né, nesse trabalho de transformação. E aí eu comecei a trabalhar lá.
como assim, atendente do setor de coordenação. Os alunos, na verdade, eram um setor assim, muito engraçado. Aquele aluno que brigava na sala de aula ia para o meu setor. Então tinha que ajudar a apaziguar, Mediar. Não, ali quem Sabe? sabe já era a voz que precisava para dizer, Eu nunca olha, vou- turma. Eu nunca vou me esquecer que na época tinha aquele cantor, o Dante Ramon Ledesma. Meu Aham. Deus. Aham. O filho do Dante estudava lá. E ele era o campeão de vir lá. Ele era muito, assim, Ativo. querido, muito ativo. E ele, né, vinha lá, era tipo um cantinho do pensamento, né? Então, eu Imagino. trabalhava nesse cantinho do pensamento. Trabalhei 1 ano. E, nesse meio tempo, fazendo cursinho, estudava e trabalhava. O que eu vou fazer? Até minhas colegas de cursinho, né? Que a maioria, o foco, o cursinho já era medicina, né? Sempre foi a vida toda. E me diziam, mas o que tu quer fazer? Tu está fazendo cursinho para fazer matemática? Elas me diziam. E eu ficava com aquilo. Não, eu não sei o que eu queria fazer. E aí uma colega me disse, olha, o cursinho oferece um apoio. Projeto Trabalho de da orientação Anne, né? profissional. Olha ali, ó. Exatamente. Para te ajudar a fazer essa escolha profissional. E aí eu disse, olha, é uma boa opção. Vamos lá, né? Aí faz teste escrito, entrevista, tal dia o resultado. Primeira opção, arquitetura e urbanismo. Opa! Eu nunca tinha pensado em fazer arquitetura e urbanismo. Sério? É isso mesmo? Aí comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver esse outro lado e eu me dei conta que eu cresci nesse ramo. Né? Aquela coisa que entra por osmose, às vezes. Claro, Eu vi meu pai naturalmente. construindo, lendo projetos, que, aliás, ele sempre foi muito bom nisso, em tudo que ele fez. E aí eu pensei, por que não? Vamos lá, vamos tentar o vestibular. URGS eu tinha certeza, fiz por fazer, que eu não ia conseguir, eu não tive um 2º grau, né, preparatório para URGS. PUC, na época, não tinha, só tinha engenharia civil, me inscrevi para engenharia civil. E arquitetura na Unicinos. Eram as 3 que, na época, eu resolvi fazer. Num campo predominantemente masculino. Naquela época. Naquela época, sim. E a arquitetura é tu vê, tanto que nem a PUC não tinha o curso de arquitetura, né? Isso foi em 91. Mas vamos lá, vamos ver o que o destino me reserva, né? Eu sempre fui assim, né? Meio que levada pelo destino. Então, fiz vestibular, URGS, não passei. Passei na PUC para engenharia civil e passei na Unicinos para arquitetura. Lá vem o dilema, né? O que fazer? Engenharia e arquitetura. Não, eu vou pelas minhas aptidões. Eu vou na arquitetura. E segui o meu coração e fui. E aí... Só para te cortar um pouquinho, Claro, desculpa, é que eu Não, tenho que me capaz. cortar mesmo. Não, inclusive porque eu falei e acabei te cortando sem querer. Mas levando um pouquinho, só para levar o entendimento das pessoas, ouvindo toda essa história da Elizabeth, Anne, Faz pensar, né? Várias faz coisas. pensar. Isso aí. Uma importância do projeto de orientação profissional. Brincadeira. Mas- Parênteses, fecha Mas parênteses, por que né? não? Mas Sem por que dúvida, não? sem dúvida. Certo? E se pensa o lado assim, Anne, pensando como uma profissional, psicóloga, com todo o teu conhecimento, o crescimento e amadurecer do jeito que ela amadureceu ao chegar a pensar no futuro, tudo isso são passos que desde o início foram reflexos da vida dela. Sem dúvida. A Beth fora da curva, né? Claro, é um exemplo a ser estudado. Mas a gente vê vários elementos ali bem importantes, né? Tirando a questão da orientação profissional, fui estudar grandes personalidades da construção civil, mulheres empreendedoras, todas elas têm os mesmos elementos que a Beth traz aqui. Essa questão do ambiente já parece que ela usou osmose, né? Mas natural, assim. Todas Claro. elas permeavam espaços, sejam de famílias, dos seus próximos, ligados à questão da construção civil, ou enfim, né? Então, isso vai mostrando muito essa condição de que espaços que tu tem, que contingências externas que tu tem ali, que te favoreçam uma possível influência que, por vezes, passou desapercebida num primeiro momento para ela. E quem sabe até, eu digo a vontade de produzir. A vontade é do tipo, eu tenho 16 anos, mas eu preciso trabalhar. Eu Influência. vou fazer à noite, eu vou estudar à noite, então meu dia vai ficar
tranquilo. Então, é saber utilizar o seu tempo Sem e como dúvida. utilizar. E ver o pai trabalhando desde cedo. Isso É aí. óbvio que eu não vou ficar o dia inteiro Meu sem fazer pai nada. sempre trabalhou. O que eu disse? Eu preciso trabalhar também. Também. Exato. Então, pra ver como... Modelos, né? A modelagem que a Então, gente fala. dizer que os filhos são, são o reflexo dos pais enfim, Sem dúvida, né? A ideia de bem um isso. campeão, de uma mente campeã como é a da Beth, não deixa de ser, né? Tem uma condição por trás de ter um campeão. Ela fala do certeza. pai com um brilho no olhar. Então ela Exato, teve um campeão, exato. ela teve um modelo ali a seguir. Sem Exato. sombra de dúvidas. Muito que é linda algo a história. que levou, algo que levou ela a ter essa vontade de trabalhar e dizendo que com certeza outras pessoas que talvez não tiveram, por exemplo, a Elizabeth teve o pai, a outra pessoa figuras teve a mãe, parentais, sim. mas assim, eu não tive ninguém, mas isso também pode ser um trabalho. Um educador. Exato, Tem que a gente- pessoa pode ter uma visão diferente para a vida. Sem E é dúvida. só ela compreender e aos poucos. Claro que quando se é novo, você precisa de uma orientação. Sem dúvida, né, Anny? sem dúvida. Quando se é novo, uma orientação vale muito a pena. Mas entender o que É o estar realmente- aberto, acho, né, Exato, Laura? E aí, a exato. função do programa também tem isso, não é despertar, não é dar. Então, é Com nesse sentido, quando tu certeza. fica aberto, e ela disse o tempo inteiro, eu estou aberta, estava aberta a vamos lá, vamos lá. Então, Não deixei de estudar, não deixei Exato, de trabalhar, e- estava aberta. Exato. Eu sempre digo que os nãos, né, que a vida me deu, o primeiro ali, que foram determinantes. Porque se eu tivesse feito magistério, eu iria por um outro lado. Uhum. E isso foi a vida que me deu, né? Não era para eu fazer. E eu não Tá. fiquei chorando e me lamentando por isso. Claro que eu me decepcionei no início, mas eu fiz disso um degrau. Não, vamos para né? Existem opções. Porque você escolhe, né? Ou você fica chorando e se lamentando a vida toda por aquilo, ou você segue em frente. E eu segui em frente. Depois, no ensino superior, é a mesma coisa. Eu tinha uma ideia, eu tinha um objetivo. Esse é o fundamental, você ter sempre um objetivo. O meu objetivo era cursar o curso de matemática em Caxias e continuar trabalhando em Veranópolis. Não foi possível, também por um detalhe, uma falta de informação, que hoje não aconteceria, mas aconteceu, não era para ser. Eu procuro ter muito isso, né? E hoje, nos negócios, isso me move muito. A intuição e a escolha, né? Eu sigo muito, e às vezes assim, tem um negócio, né? Não cortando o assunto, mas é um negócio que eu quero muito. Mas se está tendo muita entrave, a bola está batendo muito na trave, Não é pra pra ser. Isso eu levei comigo. Não era para ser. Pronto. Então fica mais leve. Então, e Fica também a mais partir das fácil. tuas experiências, né, A Elizabeth? partir das minhas experiências, da minha bagagem que me deixa que, né? Hoje tu entende dessa forma. Talvez quantos anos eu Sim. levei para entender Tá. assim, né? Mas o como é bom ver o crescimento e sentir que isso está em ti agora, Exato. né? Exato. Mas o que eu acho legal, Laura, é essa coisa assim, do tipo, não era pra ser, muitos diriam, então não era pra ser. Cruza os braços, É, não, tipo, não era pra não, ser. não era pra Quais ser. as outras alternativas? Fica parado Não, não. esperando, né? Exato, exato. É aí que tá o senão- diferencial. O que é mais impressionante é a capacidade de resiliência que, Nossa, que sem teve, dúvida. né? E a adaptabilidade. Tipo, desde do início. Gosto né? muito da tipo, adaptabilidade. eu gosto de ficar ouvindo a história, porque cada parte da vida do que a Elizabeth contou, tipo, eu consigo transformar ela numa... Pra ver como a gente Ilustrar. fala. aqui Consegue dentro ver. eu fico imaginando, assim, tipo, ele falou do campus lá de Canoas, né, da La Salle. Uni La Salle. Tipo, ela disse aquele campus e não sei o que, tipo, aqui já imagina sabe, já aparece uma imagem na tua cabeça. E eu fico pensando nisso e eu fico comparando comigo, sabe? Porque Porque são pessoas que inspiram. Exato, Sim, mas essa é a proposta. exatamente. A gente Porque- começa Essa é a proposta. a ideia, e que legal, Fabiano, tu estás aqui, a gente tá falando de grandes mulheres e o que isso se aplica a grandes homens, isso se Sim, aplica claro a que grandes sim. pessoas. Alguma. Claro que, o porquê que a gente fala? Porque por vezes as mulheres são podadas desde o início. Não, tu não vai ser nada mais do que pelo Sexo amor de Deus, frágil. do que tal profissão, Sim, do certo. que tal coisa. Não, eu quero que tu seja isso. E por muito tempo as mulheres passaram por isso. E é entender que a Elizabeth jamais pensou, poxa, eu precisava ser professora. Não. Não, mas é exatamente isso. Eu queria chegar no ponto que ela é tão bem sucedida e tão
determinada, vamos dizer assim, né? Que ela teve essa resiliência de ir procurando seu caminho até quando chegou na arquitetura e urbanismo, e que bom que ela chegou, né? Porque eu, por algumas vezes, já tive a oportunidade de prestar serviço para a Voelma, né? Lá em Veranópolis, a gente fez, fazendo recepções e tudo mais, assim. Então, né, que bom, continua, que eu quero continuar trabalhando. Graças a Deus pra ver, né, Fabiano, como isso. tudo se interliga. Pessoal, pois é, a partir de um papo bem gostoso, e realmente não quis cortar enquanto a Elizabeth estava contando sua história, porque eu imagino que quanta gente como eu estava imaginando, dizendo, pois é, olha Caminhos. só, tal coisa, ligando a vida dela à sua vida e fazendo, né, todo um... Então, por isso, deixamos, né, e vamos continuar com a tua história, Elizabeth, no próximo bloco. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Só gostaria de mandar um abraço a todos os apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos aqui para eu vestir. Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural e o RP Mercados. Então, breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos. Música, Fabiano. Eu tive um sonho, vou te contar. Eu me atirava do 8º andar e era preciso fechar os olhos pra não morrer e não me machucar. Não deixe de cruzar seu olhar com o meu. Eu vou jogar meu corpo em cima do céu. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+.
Você gosta do nosso talk show? Então nessa quinta-feira teremos um dos criadores do talk show aqui da nossa região. Sabe quem é? Radialista, compositor, comunicador, ele é Ari Campos e estará contando a sua história aqui nesse sofá. Você lembrar de mim, seu coração lembrar de mim. Na confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida, na dor de qualquer coisa. É só tocar essa balada do swing inabalável que é o oásis pro amor. Eu vou dizendo na sequência bem clichê, eu preciso de você. Larará, larará. Isso aí, muito obrigada, Fabiano. Voltando com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre grandes mulheres, grandes empreendimentos, conhecendo um pouquinho da história da Elizabeth Vuelma Boff, lá de Veranópolis, da construtora Vuelma, né, Elizabeth? Estamos aqui também com Anne Breitenbach, que é incrível, faz colocações e tem toda uma bagagem para poder estar aqui e falar um pouquinho, estudar um pouquinho a questão de uma história de sucesso e trazer para que a gente possa analisar e ver o que pode ser aplicado à nossa vida. Antes de continuarmos o nosso papo aqui, eu gostaria só de chamar uma dica super especial da doutora Lia, que ela muito prestativa, faz questão, inclusive, ela disse, as pessoas precisam se cuidar, é época de se cuidar. Então ela adora, estar aqui dando dicas e também podendo contribuir um pouquinho com a saúde de cada um. Então, vamos lá. Então, boa tarde, meu povo querido, né? Eu fiz uns resuminhos aqui, porque é muito extenso a história do zinco, né, no nosso organismo. Aliás, todos os minerais importantes, né, magnésio, zinco, vitamina D3, que é um hormônio, né, não é um mineral, vitamina K2, a vitamina B9, que é a B9 é o ácido fólico, tá? Inúmeras funções. Bom, então eu fiz um resuminho aqui na agenda que eu ganhei da minha família, da Mig Plus, tá bom? Então, lá de Casca. Então eu vou falar um pouquinho sobre o zinco hoje. Pouquinho não, é rapidamente, mas tem bastante coisa, tá? O zinco, ele é um mineral que se encontra dentro da nossa célula, no corpo humano. A gente chama de o zinco, o magnésio, vários outros, a gente chama de cofator. Em medicina a gente chama isso de cofator. Ele faz um pulinho. A célula, ela tem a respiração da célula, né? Então cada vez que tu vai fazer um pulinho para fazer um processo, o zinco, ele é um empurrador. Então, em vários processos de dentro do meu organismo, ele é o cofator para fazer aquele pulinho. Então, eu vou citando aqui, ó. Por exemplo, importantíssimo, tá? Ele converte o T4 em T3 lá no meu fígado. Por que é preciso ter essa conversão? Quando eu tomo, por exemplo, eu tenho patologia de tireoide, tá? E eu tomo o T4 não é o que vai fazer o efeito no meu organismo. Ele precisa ser transformado lá no meu fígado em T3. Quem faz esse pulinho, quem converte o T4 em T3 é o zinco, tá? Lá no fígado. Bom, testosterona, para deidrotestosterona também é preciso ter o zinco. Testosterona é o hormônio masculino, né? Nós mulheres também produzimos hormônio masculino em baixíssima quantidade, né? Mas também produzimos. Os homens, lógico, em grande quantidade, tá? Que esse é o hormônio principal deles. O nosso principal é o estrogênio. Então,
O zinco, ele faz o pulinho da testosterona, ele é cofator, ele empurra para fazer a dehidrotestosterona. Ele faz esse equilíbrio, né? Porque então a deidro, ela fica um metabólito, ela fica um pedacinho da testosterona. Mas se eu não tenho zinco, a dehidrotestosterona sobe muito no meu corpo e nós mulheres temos muita tendência, então, com a deidro aumentada, a acne, oleosidade, queda de cabelo, unha quebradiça. Nossa, aí é um estrago. Tá? Então, outro dado importante. Então, ela faz o equilíbrio, né? Importantíssimo zinco no hormônio do crescimento da criança, tá? Também faz o pulinho ali para que a criança tenha um crescimento adequado, certo? Muito importante também na produção de insulina pelo pâncreas, né? Principalmente para os diabéticos, mas para nós também, né? A insulina, ela é fundamental para minha sobrevida, tá? Sem pâncreas eu não posso viver, sem insulina eu tenho que substituir, lógico, tem como substituir, tá? Outro dado importante do zinco, ele fixa o cálcio no osso, mas não é só ele daí. Daí depende, vem o magnésio, a vitamina D3, que é importantíssima, que ela é um hormônio, tá? Ela ajuda a fixar o cálcio no osso junto com a vitamina K2, tá? Então magnésio, vitamina K2, zinco e fixa o cálcio no osso, tá? Então, um efeito super importante. Eu queria falar também por que as mulheres que têm uma menopausa precoce ou que têm uma perda da função ovariana precocemente, tipo por radioterapia ou pós-quimioterapia, elas entram num estado de menopausa precoce, seja fisiologicamente, porque a menopausa precoce também existe, ela fica abaixo de 40 anos, ela é considerada precoce, tá? Essa perda da função ovariana, eu paro de menstruar daí. Eu não tenho mais a produção hormonal. O estrogênio, ele é fundamental também para botar o cálcio no meu osso, para que eu evite a osteoporose. Então, toda paciente que tem uma menopausa precoce, ou que é irradiada, ou que fez tratamento com quimioterapia e que teve uma perda ovariana precocemente, ela é uma paciente sempre para se pensar como vai se fazer a reposição deste cálcio neste organismo. Nunca o cálcio sozinho, porque o cálcio, ele é coagulante, tá? Ele piora um problema de coagulação. E o cálcio, erradamente, ele vai indo para tuas artérias ao invés de ir para o osso. Então, todos esses fundamentos que eu estou falando, magnésio, zinco, vitamina D3, tudo é importante para botar K2, vitamina K2, importante para botar o cálcio no osso. Tá? Super importante. Importante também, muito importante nos jovens, mas em todos os homens, na produção de espermatozoides. Então, os jovens que têm muitas ejaculações, eles perdem muito zinco, tá? Eles teriam que repor o zinco. É extremamente comum a diminuição do zinco em jovens, tá? Porque eles ejaculam muito mais do que os homens após, 60 anos ou 70 anos, tá? Eles têm uma tendência a ter relações sexuais mais frequentes, né? Outro dado importante do zinco, como ele é sempre um cofator, então, e nós sabemos, por exemplo, nós mulheres temos muita tendência a fazer as chamadas síndromes fúngicas, né? Seja ela porque começou no meu intestino, ânus, vagina, boca, né? A repetição de monilíase bucal, que é a cândida, né? Que vocês ouvem falar, aquela que dá as natinhas, branca, que dá uma coceira desgraçada, que chega a fazer afta na boca, né? Parece que tem afta na boca da gente. Então isso tudo assim, várias coisas levam a tu ter uma baixa imunidade, porque o fungo, ele vem porque tu desse oportunidade para ele, e ele vem por baixa imunidade. Então, zinco em qualidade dentro do teu organismo, dentro da célula, também evita as chamadas síndromes fúngicas. Claro que não é só ele, mas ele é um fator importante. E ele é um antioxidante natural, ele ajuda a eliminar os radicais livres com mais facilidade. Um detalhe bem importante, o zinco, ele é fundamental para te produzir o teu ácido clorídrico no teu estômago. Por que é importante tu ter uma qualidade de ácido clorídrico na produção do teu estômago?
pelas células estomacais, porque o teu ácido clorídrico é que vai quebrar todos os alimentos que tu bota para dentro, pro teu intestino depois poder absorver. Se tu não tiver ácido, o teu alimento vai apodrecer no teu estômago. Tu vai criar mau hálito, tu vai fazer o intestino sofrer, sabe? O intestino começa a ficar permeável, ele não consegue mais receber aqueles alimentos fundamentais para ele poder absorver. Aí o que acontece? Faz como usar anti-inflamatório, né? Os anti-inflamatórios comuns que o pessoal usa tanto, que é uma coisa que rebenta com o teu intestino e que baixa muito a imunidade. Então tem que tomar muito cuidado com o uso dos anti-inflamatórios, gente. É uma coisa importante para baixar a imunidade da gente. Por quê? Porque o anti-inflamatório provoca furinhos no teu intestino. E ele faz com que daqueles furinhos tu leve coisas pro sangue que nunca deveriam ter ido, que deveriam sair pelas fezes. Então vamos prestar atenção. Ó, tem um monte de coisa que a gente tem que mudar. Aí que depois entra a cúrcuma, que nós vamos falar mais adiante, tá? Queria falar também para vocês onde que eu encontraria o zinco. O zinco não é uma coisa que eu encontro com facilidade. Encontra-se um pouco na noz, um pouco na castanha, encontra-se maior quantidade na semente de abóbora, tá? Nos grãos em geral, sementes, tá? E também nos grãos em geral, tipo feijão, as pequeníssimas quantidades, tá? Na ervilha, no grão de bico, mas é tudo pequena quantidade. O que eu encontro mesmo, em maior quantidade, é na semente de abóbora. Eu não saberia dizer, eu fiquei procurando também para poder orientar as pessoas como que tu pode comer e adquirir mais zinco, mas o ideal é repor, numa época como agora. E para finalizar, então, o zinco, entre 10 a 25 é a média que a gente prescreve para as pacientes, tá? Mas eu normalmente doso nas pacientes. Eu gosto de dosar para eu ter uma ideia onde que eu vou, certo? Mas mesmo que ela esteja, às vezes, com zinco de 100, eu às vezes acrescento 10 miligramas ali de zinco para ela na manipulação. Que a manipulação que eu faço inclui sempre o magnésio ou quelato ou dimalato, algum deles, junto com a vitamina D3. E aí eu faço um kitzinho ali para a paciente melhorar a imunidade, ela usa 4 meses por ano. Eu acho que o que eu queria falar do zinco era isso, né? Depois se ficar... e eu queria finalizar, porque a pergunta surgiu do zinco, por que a gente recomenda nessa época de Covid a história do zinco? Porque o zinco potencializa os efeitos de todo... Ele é como se ele dissesse pro vírus, tu não vai entrar aqui, nessa célula, entendeu? Ele potencializa o efeito, por exemplo, se eu vou usar hidroxicloroquina, o efeito dela é potencializado, tá? E usa aquela história da hidroxicloroquina, tanta polêmica, usa quem quer. Eu sou uma médica que prescrevo, de todos os pacientes que eu prescrevi, ninguém precisou ir pro tubo, tratei diabéticos, hipertensos, obesos, de todas as maneiras possíveis. Eu acho que essa polêmica tem que terminar, eu acho que cada paciente é dono do seu nariz, tá todo mundo bem informado, e o médico que gosta disso, o paciente que me procura, ele quer usar a medicação. Terminou. Eu acho que não tem polêmica, certo? Obrigada. Um abraço. Muito obrigada, doutora Lia, por essas dicas super importantes. Sim, eu tava até brincando aqui que acho que tá faltando zinco aqui, tá tudo quebrado, minhas unhas. Realmente, a gente precisa cuidar. E olha só, mínimos detalhes que fazem a diferença para nossa saúde. Coisa boa. Então voltamos aqui para falar sobre grandes mulheres, grandes empreendimentos e conhecendo um pouquinho da história da Elizabeth Vuelma Boff, lá de Veranópolis, tem a construtora Vuelma, e justamente para que a gente possa compreender um pouquinho mais da história dela e levar como também a gente pode estar para nossa vida, melhorando, indo à frente, pensando um pouquinho diferente, talvez de crenças que já podem ter sido implantadas na nossa vida e a gente diz, é assim, sabe, não pode ser diferente. E pensando de não pode ser diferente, os nãos, Anne. Aqui nós tivemos na história de Elizabeth vários nãos, que é o não, poxa, é algo que era... Pode ser dito, toda menina, quando chegava a tal idade, ia começar a fazer o magistério. E ela não pôde. Esse foi o primeiro não. E aí dizer, poxa, era o que eu precisava fazer, era o que todo mundo faz, poxa. Uma característica de adolescência, que eu imagino que a gente tem essa coisa de ir na onda da tribo, né? Claro, o que todo mundo tá fazendo. Isso. E, Anne, então...
teve aquele não, depois tiveram outros nãos. O que a gente pode levar, nós como ouvindo uma história de sucesso, e a gente pode levar para nossa vida? A importância do não, sem sombra de dúvida, né? E a gente traz muito essa condição de que quanto mais cedo nós tivermos vamos usar treinamento em relação a isso, mas vamos também usar uma palavra mais grosseira, mais normais, né? O que é o normal? É a pessoa que sabe que não pode ter tudo na hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Tá ali, claro, né? A história dela como uma história de referência. Então, quanto mais cedo a gente instigar isso, usar essa palavra de treinar pode ser um pouco mais pesada, mas é treinar mesmo, né? Não pode, né? Não dá para ser. Vai colocá-lo numa condição de a gente lidar melhor com a questão da frustração. E aí se fala, né, que uma das premissas de sucesso é a habilidade da pessoa de adiar gratificações. Eu posso estar trocando por coisas mais fáceis, mais prazerosas rapidamente, mas eu abro mão disso por uma situação nova, totalmente desafiadora, e a gente vê isso, né, em várias cenas da história da Beth. Até mesmo, Anne, porque para quem pensa em empreender, o não é algo que está na vida presente diariamente. Então, pensar que, olha, quem sabe nesse ano que muitas pessoas precisaram se reinventar, precisaram achar novos rumos para sua vida, esse ano pode, pensando, muitos nãos, ou tu aprende a lidar com eles, ou enfim, vai viver naquela lamúria, naquela desgraça. Aquele exemplo daqueles bugrinhos que estão sempre, né, nos semáforos. Quantos nãos por dia eles recebem? Eles vão lá, eles oferecem o material, tu diz que não, eles insistem, mostram de outra forma, e tu continua dizendo que não, tudo bem, eles vão para uma outra. Eu penso dos nossos pitocos, um não ali com uma carinha feia, o que repercutiria? Então é importante, sim, a gente ouvir como determinante para uma condição de evolução, né, de sucesso. Com certeza. E agora nós chegamos na fase, porque aí eu vou ouvindo, né, eu vou questionando, porque realmente, Elizabeth, quando tu começas a falar, começou toda a tua história, eu disse, não tem como a gente parar de ouvir, eu não posso cortar essa história na metade, mas agora a gente precisa continuar. Estamos na parte da graduação, né, Elizabeth? Então, foi algo... Da Unicinos, lá em São Leopoldo. Exato. E aí tu te depara com uma situação que eu tenho emprego fixo, um bom salário, eu gosto do que eu faço e eu decido ir para algo completamente diferente e paralisar tudo. Como é que foi esse? A universidade, eu passei praticamente 6 anos e meio, né, na Unicinos. E como eu tinha um emprego paralelo, e eu também precisava trabalhar para ajudar a custear, né, a universidade particular, eu fui crescendo dentro do emprego que eu tinha, que eu comecei lá de estagiária, né, com os alunos pestinhas, né, e eu fui para um setor administrativo, fui me tornando uma gestora lá dentro, né, no caso, La Salle, na época, passou a se tornar centro universitário, no período que eu estava lá, hoje é uma universidade. Então, eu fui crescendo junto com o lugar, né? Eu fiz arquitetura, era como se eu vivesse 2 vidas, vamos dizer assim, porque eram coisas totalmente diferentes. Os meus colegas na faculdade faziam estágios nos escritórios, nas construtoras, e eu trabalhava no La Salle. Entende? Então, eu lá vivi o La Salle lá dentro. Eu cresci com o La Salle, eu trabalhava no vestibular, eu trabalhava nas formaturas, eu fiz várias formaturas, que eram a minha área, né, ali, o meu setor administrativo, e eu fui crescendo e tomando esse cargo que eu só tinha praticamente o gerente administrativo, né, acima, e o reitor. E o reitor era um irmão, e os irmãos são pessoas, eu aprendi a admirá-los, eles eram pessoas muito humanas. E com isso, isso também agregou muito na minha educação, né? O lidar com as pessoas. Liderança. Né? A liderança, esse aspecto de gerir um centro universitário. Era uma pessoa de muita visão e que me incentivou muito, né? Mas eu gostava muito da arquitetura. Apesar de ser muito trabalhosa, quem fez... né, o curso de arquitetura sabe que é um curso muito, exige muito. Eu passei 6 anos não tendo final de semana, porque eu passava fazendo trabalhos da faculdade, projetos, e era um curso muito difícil,
né? Professores, eu aprendi muito. Alguns professores, eu nunca me esqueço de uma professora que me ajudou muito, que foi a que mais me judiou, vamos dizer assim, né? Porque ela olhava para mim e dizia, mas isso é o óbvio. Você fez o óbvio. E para fazer o óbvio, não requer prática nem habilidades. Esse era o lema dela, né? Não faça o óbvio. E isso nos ensina. Por quê? Porque o professor mais rigoroso, o que mais te exige, lá na frente, é o teu cliente. Com certeza. É o teu cliente, que é o mais exigente, que tu tem que saber lidar. Então, isso tudo me ensinou muito. Eu fui aprendendo com os erros, com as falhas, com as dificuldades e a base de muito trabalho. Então, eu me formei, virei arquiteta e tinha um emprego num centro universitário. E o que fazer, né? Eu tinha um cargo muito bom, eu tinha um salário muito bom, eu tinha uma estabilidade muito boa, né? Que foi uma segunda profissão que, junto com a arquitetura, eu fui criando dentro da parte administrativa. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Eu demorei uns 6 meses para fazer essa escolha. Eu me formei na metade de 97 e eu voltei a Veranópolis no início de 98. Já com um primeiro projeto, porque eu tive um engenheiro que fez contato comigo, como sabia que eu tinha me formado, através do meu pai, todo mundo conhecia o meu pai na cidade, e ele me ofereceu se eu queria fazer um projeto para ele. E foi o meu primeiro projeto em Veranópolis, que foi a Gráfica Reúna, a nova gráfica que é na beira do asfalto. Então, eu acabei decidindo que sim, que eu queria arquitetura e larguei o La Salle, deixei muitas amizades, pessoas bacanas, uma história, mas voltei a Veranópolis, então, em 98 e comecei a trabalhar. Tive algumas parcerias com engenheiros, depois trabalhei num escritório também de arquitetura, porque como eu não tinha muita experiência e também não era conhecida, né, os clientes foram surgindo assim, né, um engenheiro que tem um projeto maior, que precisa de um arquiteto, porque na época tinham 2 escritórios só de arquitetura em Veranópolis, né, a Rossi Arquitetura e o Gerson Capone. E eu fui trabalhar com o Rossi, na época ele me convidou também, conheci o pai, vamos, né, fazer uma experiência, gostei muito. Mas a gente teve alguma incompatibilidade de temperamentos. Eu também, com tudo que eu vivi, né, foi formando o meu temperamento, a minha forma de trabalho. E aí eu aprendi também que depois, lá na frente, quando meu irmão se formou, meu irmão fez engenharia civil, como ele é 8 anos mais novo do que eu, né, quando eu voltei para Veranópolis, ele estava indo para Porto Alegre para fazer faculdade. Então, eu creio que a engenharia também que ele escolheu, ele passou na URGS, né? Na época já tinha o científico, fez um 2º grau melhor, fez a faculdade de engenharia civil. E aí, quando ele voltou para Veranópolis, depois de formado, eu já estava com o meu escritório próprio daí, né? Que as coisas foram indo. Eu também trabalhei um tempo em Bento, com uma outra pessoa, vai te moldando, né? Até que aquele período em Bento que eu fui, logo depois que eu saí do escritório do Rossi, sofri um acidente de carro na Serra. Acidente meio feio, mas eu não me machuquei. Mas graças a esse acidente de carro, eu vim a conhecer, até no acidente tem história boa, né? Eu conheci o meu marido, que na época trabalhava com carros, né? E eu fui comprar um carro novo e encontrei um marido. Olha só. E ela conseguiu 2 coisas é uma história, mesmo. Né? E aí eu resolvi, depois do acidente, realmente firmar o meu escritório em Veranópolis, né? Então, fui trabalhando, fui sendo conhecida, trabalhando só como arquiteta, com algum estagiário, enfim. E aí, quando meu irmão se formou, veio para Veranópolis, a gente se associou também a mais um arquiteto, que até hoje é nosso sócio, o Diego Felicioli, que também tinha se formado um tempo depois de mim. E começamos, então, a trabalhar juntos, né? Por quê? Porque eu vejo assim, a construção civil é um ramo muito amplo, né? Eu fiz de tudo. Eu desenhei grade de casa, eu só não... É aquela história, né? Tu faz casinha de cachorro e tu faz mansão, né? Tu faz de tudo numa cidade pequena, o que o cliente te procura, tu atende. Eu tive essa época.
E aí, quando o meu irmão se formou e a gente se associou ao Diego, que era um vizinho, uma pessoa muito querida, eu gostava muito do trabalho dele. Eu estava com um escritório pequenininho aqui, ele com um escritório pequenininho ali, conversando, a gente juntou, veio meu irmão, meu pai, que aí já trabalhava com obras, projetos, prédios, ele fez na cidade algumas obras do Rossi, grandes, né, de porte, e aí a gente foi juntando as coisas e surgiu a empresa. Né? E Beth, na graduação tu teve questão, por exemplo, de base de empreendedorismo? Tinha isso, assim, no quadro curricular, a nível de conhecimento ou não? Era questão técnica mesmo? Bem técnica. Bem técnica, Bem né? técnica. E até assim, quando eu saí da faculdade, eu saí um pouco sem norte. Porque como eu não tinha feito estágio, só os obrigatórios, eu trabalhei em outra área, eu vou ser bem sincera, eu me senti muito perdida, né? Então, essas parcerias que eu fui trabalhando junto me fortaleceram, né? É a experiência que se vai adquirindo, com certeza. É. E como eu vinha também, eu imagino que eu sempre trabalhei, né? Desde os 16 anos. Então, eu já tinha ali, quando eu me formei, eu estava com 25, 26, 10 anos já. De experiência em trabalho, em lidar com as pessoas, em falar. Então, eu sempre pude me expressar muito bem. Como eu trabalhei com tu tira o bom, né, das coisas que tu faz. No La Salle, com essa parte religiosa, né, com os irmãos, eu tinha... Como eu era da diretoria, eu fazia parte, né, disso. Então, eu sabia que lidava com educação, as pessoas lidam com educação. Então, tu acaba tendo uma experiência fantástica, eu tive, né? Então, procurei, assim, sempre conduzir... Eu até digo, o meu projeto nem era tão bom lá atrás, mas com a minha forma de lidar com as pessoas, eu encantava, entendeu? O projeto, porque isso é muito, às vezes, assim, da forma como tu lida. Eu nunca me esqueço, uma pessoa que me disse uma vez, uma amiga, uma colega de trabalho, que eu era igual a ela e eu fui crescendo, né? Até me tornar chefe dela. Só que eu tinha 22 anos na época e ela já tinha mais de 40. Eu cresci, eu era um gás jovem dentro de um local que tinham pessoas acomodadas trabalhando. Então, eu me destaquei e eu tive essa chance, né? E ela sempre me disse, tu é uma pessoa que vai muito longe na tua vida, pela tua forma de lidar com as pessoas. Então, eu acredito muito nisso hoje, né? Desde sempre. Eu acho que a tua maneira de pedir, tu pode dizer, olha, me traz um copo d'água aqui, por favor. Ou tu pode dizer, né? Por favor, eu gostaria de um copo d'água. O tom da voz, a forma. Não que eu não fique braba, muito pelo contrário, né? Claro. Eu sou a Anne disse, mas tu é uma pessoa forte, né? Para lidar na construção, firme, firme, exatamente. Porque justamente eu ia começar a questionar sobre o posicionamento, certo. Até que a Anne fale um pouquinho sobre como a pessoa realmente começa a sentir que ela está se posicionando de uma forma correta, até mesmo diante dos nãos, diante da vida, de tudo que é apresentado, diante de, por exemplo, estar numa equipe e ver que talvez assim, não, eu preciso de mais experiência, eu preciso estar junto com outras pessoas. E até o posicionamento de dizer, sim, eu entendo que eu não sei tudo e que eu preciso aprender, eu preciso estar... tendo aí uma luz com alguém para que eu possa estar evoluindo e depois dizer, eu acredito em algo maior e é por isso que eu vou colocar algo... Sim. Né, Anny? A tem questão do muita posicionamento. Sim, posicionamento. Mas a palavra-chave que me faz ouvindo ela é estar aberta, assim, não aberta pipocando, né? Não é Sim, isso, sim. mas é o aberto a novo, né? Agora ela usou o exemplo também da zona de conforto dos demais e ela parece sempre esse movimento, sempre essa busca de um diferente, de novo, eu acho que aí a gente falava também nos bastidores, né? Do fazer o melhor. Fazer o melhor. Isso impulsiona, né? Eu perguntei pra ela, né, que se ela se
movia por essa questão das voltas que a vida dá. E ela disse, nem tanto nesse sentido, mas nessa questão de estar aberto, nessa busca pelo melhor, eu acho que esse é o grande diferencial. E o legal da busca pelo melhor é que a gente nunca tá satisfeito. Não pelo possível. É diferente, eu fazer o possível é uma coisa, eu fazer o melhor tá num outro nivelamento. Claro que existe o antes feito do que perfeito, porém buscando a excelência, cada vez um pouquinho melhor, cada vez um pouquinho melhor, e aí tu vai te superando e tu vai te surpreendendo, imagino que tenha sido dessa forma. Sim, eu acho que tudo foi me fortalecendo, né, as coisas te tornaram mais forte. Mas eu gosto muito eu acho que as pessoas têm que se descobrirem, né? E eu depois, já de um tempo, eu comecei a fazer cursos de autoconhecimento, quem eu realmente sou. Porque eu tenho um temperamento um tanto explosivo. Se tu perguntar para o meu filho, ele vai te dizer, a minha mãe é muito braba. Ele vai te dizer isso. O meu pai é mais amoroso, né? Então, graças a Deus, eu encontrei um marido bem amoroso, que fala num tom mais baixo que o meu, para poder corrigir os estragos que eu faço. Porque equilíbrio, né? Equilibra. Então, assim, eu acho que eu faço alguns estragos nesse sentido, mas eu já fui pior. Por quê? Porque eu comecei a ver a estudar a mim mesma, né? O autoconhecimento eu acho que é fundamental. E aí tu vai para estudos como Eneagrama, como personalidade, né? E eu realmente tenho um temperamento, né? Empreendedor e explosivo. Né? E aí, quando ela fala em temperamento, é inato, é dela. É inato, é mesmo, dela, né? E aí tem uma série de outras características que ela foi aprendendo. E a parte do legal de se conhecer é dizer, poxa, eu sei que aqui eu sou um pouco mais explosiva, então, peraí. Né, o que eu posso trabalhar em mim? Isso é muito legal também, em ter esse entendimento. Principalmente quando se lida com pessoas, né? Com certeza. E quando tu lida numa construtora, por exemplo, familiar, que é a minha, tu tem que ter muito cuidado, né? Porque a minha empresa, ela foi, o nome já diz, ela é Vuelma, então a gente, quando escolheu esse nome, vinculou ao meu pai, né, que já tinha muitas obras, muitas pessoas conhecidas, mas ao mesmo tempo a gente nivelou por cima, né, porque ele sempre foi uma pessoa na verdade, que sempre fez muito bem feito tudo que ele fez. Então ele criou um nome de qualidade, de padrão bom. E nós escolhendo a construtora com o nome dele, a gente tem que manter ou subir, descer jamais. Claro. Então foi a nossa diretriz, né? Vamos seguir nessa linha, pelo melhor. Fazer bem feito, fazer uma vez só. Eu sempre digo isso pro meu filho, né? Não dá trabalho, você faz uma prova mal feita, você vai ter que recuperar ela, e daí vai ter que estudar todo o conteúdo, porque é cumulativo. Então faz bem feita aquela, você não vai precisar fazer a outra. Com certeza. Né? E assim é no trabalho. É isso aí. Faz uma vez só. Mandando aqui, então, meninas, vou chamar um breve comercial novamente, mas eu quero mandar um abraço aqui para a Capitã Helena, que tá mandando, né, tá falando parabéns, Anibete. Que história linda, Elizabeth. Tudo foi se encaixando e dando muito certo. Exatamente. Isso é muito legal. Aqui, um abraço para minha mãe, a maior telespectadora da Conecta Mais. História muito interessante. Eliana, a festa, Beth, orgulho desta linda história, uma grande profissional, uma mulher maravilhosa com um coração gigante. É isso aí. E o Roberto Vuelma, orgulho dessa minha irmã. Isso é muito bom, né? Quando se ouve, o pessoal tem orgulho. Então, pessoal, a todos que estão acompanhando, o nosso abraço aqui virtual. Peço para que continuem conosco no próximo bloco. Vamos para um breve intervalinho e em seguida nós retornamos. Música, Fabiano. Lembra então daquela vez que te vi caminhando sobre o sol de manhã. Tudo que eu sempre quis estava ali e você chegou. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos.
Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Olá! Na próxima quarta-feira, dia 7 de abril, no programa Mulheres, estaremos realizando a segunda edição do quadro Mulheres no Poder. Estaremos recebendo as representantes do município de Cotiporã. Fiquem conosco! Ainda vejo aquele olhar, eu posso sentir no fundo do peito o brilho dessa vida, foi te encontrar. É isso aí, obrigada, Fabiano. Estamos de volta com o programa Algo a Mais e hoje conhecendo um pouquinho da história da Elizabeth Vuelma Boff, que tem a construtora, faz parte lá da construtora Vuelma, e entendendo um pouquinho, né, Anne, sobre como lidar com os nãos da vida, com tudo, entendendo um pouquinho da história, ouvindo um pouquinho da história da Elizabeth, que é uma pessoa de sucesso, levar para a nossa vida e ter esse entendimento que sim, as fases fazem parte. Sim, né? etapas, Não podemos... ciclos, sem dúvida nenhuma. Isso aí. E agora a gente vai entrar para um papo bem legal, que é sobre... Poxa, ela está na construção civil, ela é arquiteta, mas trabalha com uma grande equipe e por muito tempo se dizia algo mais masculino, poderia ser dizer, né, Anne? E... uma área de atuação visivelmente masculina. Exato. Uhum. Então, essa como se percebe, né, que é uma pessoa realmente de pulso, é alguém que escolhe trabalhar dentro deste ramo? Como é que se...
é as construções que a gente faz, né? De forma coletiva e social. Aquela coisa de sexo frágil, e olha, ela é super feminina, e a construção que se faz, né? O homem nasceu para ser pedreiro. Na universidade eu ainda uso um exercício com bastante cuidado, que às vezes eu separo 2 grupos quando estamos trabalhando as questões de gênero, enfim. De o que vocês acham que ainda é atribuição da mulher? O que vocês acham que ainda é atribuição do homem, mesmo que vocês não concordem, né? E veio aquelas coisas que você estava trazendo agora nos bastidores, sabe? Aquela coisa ainda de cuidar, de opa, né? Aí, qual é a vantagem de ser mulher? Qual é a vantagem de ser homem? E eu escuto, não tem vantagem de ser mulher. Mas como não teve, né? As próprias mulheres se colocando nessa condição. Então, tu vê que é uma construção que, desde muito cedo. E tem uma experiência que fizeram na Alemanha muito legal, que era essa questão das influências das profissões, enfim, né? Tem muitas vezes do lúdico, a Beth teve esse contato, né? Do ambiente dela. Mas eles fizeram o quê? Eles percebiam que as lojas de brinquedos, por exemplo, elas eram segmentadas. Ainda tem isso, né? A aula dos meninos, das meninas, e você vai olhar hoje ainda muito as meninas são a cozinha e os meninos são carros. Exato, os Legos, aquela... E eles fizeram uma pesquisa, misturaram, né? Inclusive fizeram, né, uma provocação para que brinquedos ditos, construídos, né? Na lógica de meninos, estivessem meio a questão feminina, e aí foi consumido, e aí eles fizeram a avaliação dessas crianças. Mudou totalmente, né? As habilidades desenvolvidas e tudo mais. Então, isso mostra que é uma construção feita lá atrás, que permanece muitas vezes, né? Mas que está mais do que no momento da gente começar a desconstruir. E aí, volto a dizer, a importância de programas como esse, que a gente possa conversar, desconstruir algumas ideias. Ah, mas isso é coisa para homem, coisa para... Não existe mais isso, né? Eu vou aproveitar e brincar um pouquinho, que eu digo que coisa para homem é quando tem que levantar um sofá. Aí diz que é coisa pra homem. Sim, um vidro de comporta, eles diziam. Meu Deus, essas coisas pode deixar que é coisa pra homem, sim, né? Nessa brincadeira para que... Poxa, hoje em dia, realmente, não tem onde a gente não possa estar. E, Elizabeth, qual é a satisfação de estar à frente de uma empresa como essa e saber que é ouvida, que tem, né, o seu posicionamento e tem o respeito? Então, a gente tem que ser forte, né? E ser firme, que nem diz a Anne. Na verdade, nós somos em 4 sócios, né? Na empresa. O meu pai, que hoje é aposentado. A Vuelma vai fazer agora, em julho, 16 anos já de empresa. O meu irmão, que é engenheiro civil. E o Diego, que também é arquiteto. Então, nós somos em 2 arquitetos e um engenheiro civil, hoje na linha de frente da empresa, né? Então, 2 homens e uma mulher. É bacana a gente ser um trio. Por quê? Porque, como é uma empresa familiar, eu sempre tive um princípio. Não brigar por causa de negócios, né? Eu acho que família é acima de tudo. E negócios são negócios. Mas eu tenho o meu posicionamento, às vezes o meu irmão tem um posicionamento diferente e o Diego tem outro posicionamento. Mas aí é aquela história, né? A maioria. E 3 é muito bom porque tu desempata, né? Para que lado vamos? Mas, enfim, a questão de se impor na construção, ela vem desde lá, o tempo que eu me formei, né? Então, como eu já tinha um cargo de gestão, eu consegui ter uma postura sempre com as pessoas, usando uma premissa, né? Que eu acredito muito nela e eu acho que é a minha base, assim. Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a você, né? É meio que uma regra de ouro essa, né? Então, se eu vou falar com um funcionário, é aquela história, corrige em particular e elogia em público, né? Se ele fez bem feito, dá um elogio. Se não era o que você queria, conversa reservadamente, né? Ou a gente também procura usar as pessoas, né? Eu tenho sempre os mestres de obra que comandam a equipe. Então, dificilmente eu vou lá corrigir um funcionário. Eu vou falar com o superior, que é o responsável pela obra. Né? Hoje, na verdade, até quem está à frente da obra é o meu irmão. Por quê? Porque a gente teve que criar atribuições na empresa, né? Então, um mais na linha de frente da obra, outro mais com os clientes de venda, outro com projetos, assistência técnica. Uma empresa de 16 anos, ela envolve muita coisa, né?
E o meu marido também trabalha na parte administrativa, financeira. A gente também, né, foi puxando as pessoas, porque é uma empresa familiar e a gente quis que permanecesse assim. Mas, na verdade, eu sempre procurei lidar bem com as pessoas. Não que eu não possa chegar num momento, né, numa situação e falar num tom mais alto, né, mas sempre procurando me colocar no lugar do outro que está ouvindo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Lidar com as pessoas. Não vejo assim como eu, uma mulher, lidando com um homem. Eu vejo como uma profissional lidando com outro profissional. Com certeza. E até mesmo... De igual para igual. Elizabeth, te ouvindo falar assim, é bom estar em 3. Porque tem um aí para dar aquela... Que equilibra. E é o lado que imagino que as pessoas precisem se colocar e entender. O meu lado não foi eu acatado nesse momento. E isso, perante negócios, é o que imagino tenha muito. Eu imaginava que tal coisa ia ser melhor, ia ser o que vai funcionar. Mas foi derrubado isso. Então, o que acontece? É aquela situação. Traz uma leveza até. Porque as decisões, elas não pesam apenas nas tuas costas. Tu decide, porque às vezes tu tem um posicionamento perante um terreno que tu quer adquirir, uma situação em si, e será que eu vou tomar a decisão certa? Então a gente coloca, tanto que na empresa a gente tem funções. Eu sou a gestora que mais assina, porque eu lido mais com essa parte burocrática. Mas ninguém é chefe de ninguém. Cada um tem o seu setor, nós 3, né? 3 sócios, né? Então, cada um tem a sua área de atuação. Então, se eu tenho um problema ou vejo uma situação que eu não gosto na área do meu irmão, do Roberto, eu vou falar com ele. Ou eu marco uma reunião e nós conversamos os 3. Se eu tenho um terreno novo que eu quero adquirir, eu acho interessante, eu coloco para os 3. Não existe nenhuma decisão tomada unilateralmente, né? É sempre um conjunto. Então, isso funciona muito bem. E isso eu queria como colocar que funciona bem na minha empresa. E eu vejo como uma base do empreendedorismo, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que, mesmo que a pessoa, eu não tenho um irmão, eu não tenho alguém... Mas você tem que se assessorar. Eu também não sei de tudo na construção civil. Eu tenho um bom contador, eu tenho uma boa psicóloga, se eu preciso de um apoio. Eu tenho... Você se cercar de pessoas do bem, pessoas que te orientem situações que você não domina. Porque é possível dominar tudo hoje em dia. As coisas mudam muito rapidamente. Essa questão da pandemia, essa semana pode isso, semana não pode aquilo. Você enlouquece. Então, você precisa se assessorar. Então, eu vejo, assim, que um negócio, ele também vai bem se você faz boas escolhas de assessoramento. É que nem um governo, né? Um presidente sozinho não faz nada. É ilusório a gente achar que o Brasil vai mudar porque elegeu um presidente diferente. É a assessoria que ele vai compor e que já existe, né? Enfim, então uma empresa é assim, né? A gente é uma formiguinha no universo, que é o Brasil, né? Vamos pensar assim. Mas eu procuro fazer o melhor com base no que o meu cliente quer, com o que a minha empresa acredita, né? E isso vem muito da gente, assim. A visão, o tempo que eu dedico, né, para as nossas conquistas, e sempre com aquela premissa: eu preciso fazer o melhor. Eu não fico comparando o melhor dos outros. Eu penso no meu melhor. Eu entreguei um empreendimento agora em março, e aí eu já fico pensando no próximo. Isso poderia ter ficado melhor. Então, no próximo eu já vou mudar. Posso fazer diferente. Eu quero superar a mim mesma. Eu vou em busca de novas tecnologias. Eu gosto de olhar o meu concorrente quando eu vejo que ele está usando uma tecnologia que eu já estou usando. Porque aí eu sei que eu cheguei na frente. Mas não chegar na frente porque é uma competição. Não, chegar na frente porque eu estou aprimorando. E porque te satisfaz isso.
Claro. Eu sempre digo que o maior diferencial da minha empresa, as pessoas me perguntam como é que tu vende tanto imóvel na planta? Eu nem lanço empreendimento, eu já estou vendendo. Por quê? Porque a gente tem um nome, gerou uma confiança. Sim. E eu sempre digo que a gente descobre o que o cliente quer. Como é que eu descubro o que o cliente quer? Observação, né? Não só conhecimento. Para ter um negócio, você tem que ter o conhecimento, mas você tem que ter a sensibilidade de que a pessoa, se você produz um álcool gel, olha, essa empresa que fez o álcool gel fez um cheirinho maravilhoso, é impossível não comprar esse álcool gel, né? E aí a mesma coisa é o imóvel da Vuelma. Tem alguns diferenciais que a gente busca que vai marcar a pessoa que compra, o cliente. Por quê? Porque é o diferencial. Você tem que hoje no mercado se diferenciar. Hoje não basta ser bom. Não basta ser bom. Exatamente. Meninas, papo ótimo. A conversa iria meio-dia dentro, com certeza. O Thiago tá lá no estúdio dizendo hoje. Tô adorando a história, mas vocês bem podiam dar um tempinho pra mim, né? Thiago, que deve estar me ouvindo lá no estúdio 1. Então, meninas, aqui eu gostaria de agradecê-las, dar o espaço para as considerações finais dessa manhã do assunto de hoje, realmente, Anne. Agradecer mais uma vez o privilégio de estar aqui, Laura, Fabiana, equipe, e o prazer, né, de ouvir uma história tão inspiradora como essa. Eu acho que isso nos fortalece, né, não só como um aspecto feminino, porque eu acho que ela também desconstruiu isso, dizendo, né, que não tem um homem e mulher, mas mais do que isso, né, acho que é desta forma que a gente vai construir uma sociedade melhor, mais evoluída. É pra frente, né, vamos lá, que nem a Beth costuma colocar, né, um checklist. Então, dessa forma, eu acho que a gente pode... E são histórias como essas que nos despertam, né, por um ponto, que nem o Fabiano dizia, um pontinho aqui, um pontinho ali, daqui um pouquinho a gente vai se identificando, vai vendo caminhos diferentes e que a gente, daqui um pouquinho, né, também consiga fazer a devida evolução. A nossa parte. Isso aí. É isso aí, Anne. Mais uma vez, né? Obrigada a você, e inclusive trazer a Elizabeth nessa manhã para poder... Nossa, o prazer é todo Obrigada mesmo, ouvir, Elizabeth, te agradecer também, né? ouvir toda a tua história e saber que fica aquele ensinamento para nós, para mim, para quem está em casa. É incrível poder entender um pouquinho e ver o quanto a gente pode brilhar na nossa carreira. Em ter compartilhado com todos vocês esse momento. Muito Agradeço obrigada. mesmo. É isso aí, Fabiano. Também agradeço por mais uma manhã com muita música boa. Muito obrigado. E falando em música boa, eu só vou deixar um relato aqui bem rapidinho pro pessoal de casa, que para quem assistiu eu não acompanhei tanto, mas eu ouvi falar do campeão do The Voice Mais, né? Um moço chamado Zé Alexandre, né? Não sei se um cantor muito conhecido na década de 80 ali dos festivais, né? Dos festivais de música popular brasileira. E para encerrar, eu vou cantar uma música que ele gravou com Oswaldo Montenegro num festival de 1976, chamada Bandolins. Bacana. Muito obrigada por ouvir a tua música hoje. E um abraço a todos que estão em casa, nos acompanharam nessa manhã com muita história boa. Então, até amanhã no programa Algo a Mais, às 10h30. Música, Fabiano. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo que não fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins.